que praticar uma ação visivelmente má, analisarei a mesma até chegar à sua causa original e então me esforçarei cuidadosamente para não repeti-la, bem como para lutar e orar com todas as minhas forças contra o que a originou. Jonathan Edwards. E é com essa frase de Jonathan Edwards que começamos o nosso quadro na Biblioteca de Salomão, onde trazemos exemplos de livros, biografias que com certeza estaria na biblioteca do homem mais sábio que já existiu. Que a paz, que excede todo entendimento, esteja com vocês. Meu nome é Luana, para quem ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no meu canal. Vamos lá? Edwards é tido como um grande pregador, avivalista, teólogo, cientista, né? Fez parte do grande despertamento da América do Norte no início do século XVIII. Edward nasceu em 5 de outubro de 1703 em Weston, Windsor, em Connecticut. Foi filho de Timothy Edward e Esther Stoddard, único filho homem entre 10 irmãs. Descendente de uma família puritana inglesa, ele se mudou, né, para a selvagem colônia americana, a família dele, um século antes. Não podemos iniciar a história de Jonathan Edwards sem mencionar aquele que tem um papel fundamental no seu desenvolvimento, amor pela escrita, amor pela Bíblia. Foi seu pai Timothy que com 25 anos ele assumiu sua primeira igreja. Desenvolveu então seu ministério como pai pastor extremamente cuidadoso em transmitir o seu legado de estudo e vocação ministerial a Edward, né, o único filho homem ali. Ele exerceu grande influência na educação de seus filhos. Por parte de seu pai Jonathan, ele herdou o vigor do entendimento, da vivacidade, da disposição, da disciplina, da rotina e coisas desse gênero. Da sua mãe, ele herdou a gentileza, a nobreza e a educação. O seu pai e o seu avô, Richard Edwards, legaram uma espiritualidade fervorosa e dedicação ao ministério pastoral. A sua mãe Esther, né, por muitos anos, ela possuía um zelo tão grande acerca das coisas celestiais que ela tinha até temor, receio de professar a sua fé em Cristo publicamente, porque na verdade Esther Edwards pertencia a uma tradição que possuía um grande medo de uma conversão superficial, prematura, né? Muito diferente do que é a tendência hoje em dia, né? Hoje em dia, onde se apela mais pro emocional para que as decisões sejam tomadas precipitadas, né? Mesmo antes delas conhecerem o sólido conteúdo do Evangelho. Bom, não deve haver dúvida de que Esther era singularmente uma mulher piedosa, mesmo antes dela própria experimentar a força da segurança da sua própria salvação, né? De fato, Esther influenciou muito seu filho com a sua misteriosa e profunda espiritualidade, pois ela ficava ali longos períodos com ele, né? E a sua devoção, paixão pelos livros e seu conhecimento teológico. O seu pai, Timothy, o ensinava em casa as línguas tradicionais e o estudo das artes. Ele começou a estudar o latim com apenas 6 anos de idade, isso mesmo, não era comum naquela época. E aos 13 já era fluente em grego e hebraico. Com 10 anos, ele escreveu um ensaio sobre a imortalidade da alma. E aos 12, escreveu um excelente texto sobre os hábitos das aranhas, baseado nas suas próprias observações. O que revela um gênio, né, irmãos, para a sua época. O jovem Edward iniciou a graduação aos 13 anos, em 1716, em Yale. 4 anos depois, seguiu para o mestrado. Já no ano de 1722, estava com 19 anos de idade, aceitou um convite da cidade de Nova York para substituir um pregador em uma nova congregação. É aqui que inicia-se o ministério como pregador aos 19 anos, mesmo que na função de um jovem pastor estagiário, né? Após a sua temporada ali em Nova York e a tutoria em Yale, Edward serviu como pastor assistente, né, numa outra cidade também, em Bonton, entre 1723 e 1724. E finalmente, em 1726, ele recebeu o convite para ser pastor assistente de seu avô, reverendo Solomon Stoddard, o que levaria à cidade de Northampton, onde pregaria por quase 20 anos a sua congregação. Contudo, o período do pastorado em Northampton chegou ao fim em 1750 e o já reconhecido pastor, teólogo, escritor
tornou-se missionário entre os índios. Após quase 7 anos servindo na missão, Edward aceitou, sob muita relutância, o convite para assumir a presidência da Universidade de Princeton, que foi lamentavelmente interrompida com a sua morte em 1758. Em quase 55 anos de vida, 36 deles foram dedicados à pregação. Bom, a figura do pastor e pregador e os sermões, ele ocupava um status social muito elevado naquela época, né? Era a voz da autoridade na maioria dos assuntos comunitários. Assim como a cultura de sua época, Edwards enxergava o pregador em status muito elevado, especialmente na sua visão bíblica da posição do ministro no plano de Deus. Pregação, de acordo com ele, era uma parte essencial da história da redenção e da experiência religiosa, onde uma nova visão e sabor da realidade das coisas divinas ocorre principalmente, se não exclusivamente, através da pregação. Essa era a visão dele. Observando algumas anotações onde ele mesmo procura definir para si o chamado de pregador, os seus poderes, qualidades, limitações, o Wilson comenta, né, um biógrafo comenta que era clara a sua visão do pregador como alguém escolhido, separado e com carisma distinto. Ao mesmo tempo em que entende que tal vocação e herança que lhe é conferida como algo de extremo valor e autoridade intrínseca, né? A sua responsabilidade ele enxergava ser muito grande. Edward já se revelava certo desprezo pelos ornamentos e modismo do estilo retórico, declarando-se como alguém sem muita eloquência. Ele reconhecia certas limitações nas suas anotações, porém, ele tinha extrema segurança de que Deus nos mostrou, né, que ele não precisa de tais talentos para os homens realizar o seu próprio trabalho e que ele tem o prazer de sorrir e abençoar de uma maneira muito simples aquele que deseja pregar, né? Entende-se melhor a sua perspectiva sobre a importância da pregação quando se vê na prática sua rotina como ministro do Evangelho. Ele despendia muito tempo nos estudos e preparações para os sermões, tal era, né, a sua atitude de responsabilidade. Ele acordava 4 ou 5 horas da manhã, dedicava 13 horas diárias em seu escritório. A sua disciplina foi um marco na sua vida que podemos observar, né, em alguns de seus livros. Ele se dedicou tanto aos estudos no Yale Colégio que certa vez chegou a uma exaustão física e emocional muito grande. Provavelmente seus ouvintes não tinham noção do que seus sermões lhe custavam em termos de tempo, né, e de vida também. Um outro biógrafo observou o seu interesse e devoção na leitura e estudo das escrituras. São vistos desde muito cedo. Quando escreveu Resoluções, ele prometeu para si mesmo estudar as escrituras de forma tão firme, constante, frequente, quanto eu possa encontrar e claramente me perceber crescer no conhecimento dela. Palavras de Edward. Seu próprio testemunho de conversão atestou seu encontro com Deus com a leitura de uma passagem das Escrituras, ou seja, uma das suas primeiras experiências espirituais grandes foi um deleite nas verdades das Escrituras. Após ser tomado por uma terrível doença e achar que ia morrer, ele escreveu essa frase: como se Deus me balançasse sobre o abismo do inferno. Os seus diários revelam a sua sede por ler novos livros, mas especialmente a sua satisfação com a Bíblia, apesar das dificuldades na aquisição de novas obras, né? Porque era algo relativamente difícil em uma colônia americana no início. Embora também gastasse um bom tempo escrevendo, relendo e editando sermões, somos informados de que a leitura, estudo e, consequentemente, anotações sobre as escrituras ocupavam grande parte da sua rotina. A forma mais clara de percebermos sua proximidade com a Bíblia são seus cadernos de anotações pessoais. Edward entendia que a Bíblia é um tesouro precioso que Deus entregou em suas mãos, que de longe excedia todos os escritos dos homens. Em um de seus sermões, ele lamentou: aquele que tem uma Bíblia e não observa o que está contido nela é como um homem que tem uma caixa cheia de prata e ouro e não a reconhece, considera que é nada mais do que um recipiente cheio de pedras comuns.
Enquanto estiver assim com ele, ele nunca fará o melhor por seu tesouro. Em julho de 1729, casou-se com Sarah Pierrepont, filha de James Pierrepont, pastor da igreja de New Haven, e bisneta do primeiro prefeito de Nova York, com quem teve 11 filhos. Sobre esse Jonathan apaixonado, temos um poema em prosa. Diz assim: dizem que há uma moça em New Haven que é amada do ser todo-poderoso, que fez e governa o mundo, e que há certas épocas em que este grande ser invisível, de uma maneira ou de outra, vem até ela e a enche a sua mente com um deleite sobremodo e agradável, e que dificilmente ela se preocupa com qualquer coisa, exceto meditar nele. Aparentemente, Jonathan, apaixonado, escreveu esse retrato idealizado de Sarah na página branca de um livro que lhe deu de presente quando ela tinha apenas 13 anos e ele 19 anos. Sarah era filha do falecido reverendo James Pierrepont e as duas famílias de ministros podem ter sido muito íntimas, né? Jonathan era também amigo do irmão mais velho de Sarah, James Pierrepont, que era às vezes um tutor em Yale. Por isso, Jonathan teve muitas oportunidades, né, de observar ali a sua amada e a espiritualidade da moça que ele idealizava e admirava. Em qualquer caso, seu casamento levou a uma renovação do senso espiritual que era tão central em sua vida e pensamento. A vida de Jonathan sofreu outra mudança extraordinária quando seu avô, o reverendo Solomon Stoddard, estava ficando idoso. Stoddard, o mais renomado homem em toda a Nova Inglaterra Ocidental, era pastor de uma igreja na importante cidade de Northampton, Massachusetts. Aos 83 anos de idade, ele estava à procura de um auxiliar. A candidatura de Jonathan para a posição pode ter sido protelada no outono de 1725, quando ele ficou extremamente doente, né, e quase morreu. Mas no outono de 1726, né, ele alcançou a buscar a tão almejada posição. Quando Edward se mudou para Northampton, ainda homem solteiro, no outono de 1726, tanto seu avô quanto sua avó Esther Stoddard ainda estavam vivos, e o casamento de Jonathan com a jovem Sarah Pierrepont aconteceu em 28 de julho de 1727. Foi um evento decoroso, né, digno da aristocracia da Nova Inglaterra, da qual ambos pertenciam. As responsabilidades de Jonathan aumentaram grandemente com a morte de Solomon em fevereiro de 1729. O patriarca, que viveu até os 86 anos, né, manteve uma condição formidável. Embora a visão já estivesse falhando, a sua mente era saudável e ele ainda era capaz de enxergar, né, de pregar eficazmente, sem anotação nenhuma os seus sermões, né? A igreja que ele cuidou ali mais de 60 anos, né? Então, eles não conheciam outra liderança além de Solomon. É difícil para nós imaginarmos a influência que um ministro poderia produzir em uma cidade do interior em Nova Inglaterra, mesmo pelos padrões da época. Mas Salomão tinha um poder incomum. Ele era o principal porta-voz de toda a região. Ele tinha idade suficiente para lembrar os dias da comunidade puritana, né, de Oliver Cromwell, na Inglaterra, nos anos de 1650, que reteve o ideal puritano de uma cidade santa, na qual a igreja e os magistrados civis trabalhavam de mãos dadas para fomentar a verdadeira adoração e o comportamento justo. Em Northampton, Stoddard era respeitado e temido, às vezes amado e às vezes odiado. A sua supremacia não podia ser desafiada, então era um legado muito grande que Edward estava ali recebendo, né? Em 1727, ele sucedeu seu avô materno na igreja de Northampton. No mesmo ano, ele casou-se com Sarah Pierrepont, né? Uma das características mais atraentes em Sarah para ele era a sua fé inabalável. Eles, assim como os pais de Edward, tiveram 11 filhos. O povo que gosta de filhos, né? Jonathan proferiu uma série de sermões sobre a justificação somente pela fé. Em novembro de 1734, o resultado foi um grande avivamento em Northampton, período em que mais de 300 pessoas fizeram profissão de fé no evento conhecido como Grande Despertamento. Nunca houvera nada semelhante anteriormente, né? E sua publicação foi a seguinte. Ele escreveu um livro naquela época, né? A Surpreendente Obra de Deus, que foi publicada pela primeira vez em 1737. Causou um profundo impacto na América e na Europa,
Ele destacava-se o reavivalista, né, ali o teólogo do coração, particularmente por meio da sua descrição dos tipos e estágios da experiência de conversão experimentados na sua igreja. Era sobre isso o livro. O avivamento que começou em Northampton logo se espalhou por todos os lados da Nova Inglaterra. Edward e seu colega, também pregador, George Whitefield, né, que vocês conhecem muito bem, Whitefield, viajaram pela região pregando as boas novas e ganhando as almas. Este reavivamento foi diferente de qualquer outro no país ou no exterior, pois centenas de pessoas se renderam à fé salvadora em Cristo durante esse período. O evento que marcou o começo do grande despertamento foi uma série de sermões, né, feitas por Edward sobre a doutrina da justificação, como nós já dissemos, né, pela justificação pela fé, que fez os ouvintes sentirem as verdades das escrituras de que toda boca ficará fechada no dia do juízo e que não há coisa alguma que, por um momento, evite que o pecador caia no inferno, senão um bel prazer da vontade de Deus. É impossível avaliar o grau do poder de Deus derramado para despertar milhares de almas para a salvação. O famoso sermão de Edward, né, muito conhecido, Pecadores nas mãos de um Deus irado, merece uma menção especial aqui na nossa biografia. No culto havia 5 pregadores. Ao entrar o povo se mostrava leviano, desrespeitoso, e Jonatas foi escolhido para pregar. Era um homem de 2 metros de altura, né? O seu corpo magro, de tanto jejuar e orar, sem quaisquer gestos, encostado sobre um braço, sobre a tribuna, segurando o manuscrito, falando em voz monótona, discursou. Deuteronômio 35:32. Depois de explicar a passagem, acrescentou que nada evitava por um momento que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus. E Deus estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que muitas pessoas que já estavam no inferno. Que o pecado era como um fogo encerrado dentro do pecador e pronto, com a permissão de Deus, a transformar-se em uma fornalha de fogo e enxofre, e que somente a vontade de Deus, indignado com os que guardavam da morte instantânea. Prosseguiu então explicando o texto ao auditório. Aí está o inferno, com a boca aberta, não existe coisa alguma sobre qual vocês possam firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento, até agora seríeis destruídos e vos tornarias como palha da ira. O Deus que vos segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou um outro inseto qualquer sobre um fogo durante um momento para deixá-lo cair depois, está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se algum de vós, com saúde e calmamente sentados aí nos bancos, passassem para lá antes de amanhã. O resultado desse sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição que eles estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e o grito das mulheres. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse como um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como um furacão que soprava e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquela hora confiavam na sua própria justiça. Esperavam que a qualquer momento o Cristo descesse dos céus como os anjos, com os anjos e os apóstolos ao lado, e que os túmulos entregassem os seus mortos, que neles havia. Tais vitórias contra o reino das trevas foram ganhas de joelhos. O despertamento produziu não apenas conversões e transformações de muitas almas, mas também excessos, revoltas, inquietações eclesiásticas e civis. Enquanto os críticos questionavam as convicções dos povos convertidos, dos novos convertidos,
Edward se tornou um grande apologista dos avivamentos, né? Testificando que se tratava de uma obra genuína de Deus. Em defesa e debate do despertamento, ele escreveu: as marcas distintivas de uma obra do Espírito Santo de Deus. Ele escreveu esse livro, né? Alguns pensamentos sobre o atual avivamento da religião em Nova Inglaterra. E ele também escreveu As Afeições Religiosas, muito conhecido e eu super indico. Durante esse tempo, Edward ficou conhecido como um pregador reavivalista, firmando uma interpretação da teologia reformada, que enfatizava a soberania de Deus, a depravação da humanidade, a realidade do inferno e a necessidade de conversão para o novo nascimento. Edwards pretendia se aposentar do pastorado na igreja, né, que já exercia há muitos anos lá em Northampton. Porém, em junho de 1750, ele foi demitido numa votação quase unânime por sua congregação, porque tentou impor mais rigor na admissão dos sacramentos, pois estava preocupado com a tolerância que estaria sendo permitido ali, né, e estaria permitindo a entrada de pessoas incrédulas na membresia. De 1751 e de 1757, Jonathan passou a pastorear a igreja, além dos colonos ingleses, que incluía nativos americanos, com 150 famílias. Em 1754, foi chamado para ser presidente da Universidade de Princeton, né? Nós já vimos anteriormente. E mais alguns meses após sua chegada, ele contraiu varíola e faleceu em 22 de março de 1758, apenas 53 anos de idade. Assim diz um de seus biógrafos: em todo o mundo onde se falava inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. Para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma das provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que ele nos concede, mas que as usemos e nos desenvolvamos sob a direção do Espírito Santo para exercer o chamado que ele nos deu, né? E que nós nos entregamos desinteressadamente para o seu uso, para o uso do Senhor. E assim, irmãos, nós terminamos essa biografia de um pastor, teólogo, avivalista, missionário, né? Ele deixou um grande legado para nós e que Deus possa fazer com que esses exemplos de grandes homens, grandes mulheres de Deus venha a ser para nós como um reforço, uma vitamina, um impulso para que nós possamos buscar mais e mais o Senhor na sua palavra, buscar mais e mais os dons espirituais, para que também na nossa geração nós possamos ser grandes exemplos de homens e de mulheres na presença do Senhor, tá bom? Esse é o meu desejo, a minha vontade, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou bem comprido, mas é para tudo para a glória e honra do Senhor, e não tem como nós falarmos tão pouco sobre um grande homem como foi Jonathan Edwards. Deus abençoe muitos irmãos. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar, que eu vou ficar muito feliz. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.